tintim por tintim, sabe? Aquele preto no branco. Foi-se o tempo em que a palavra valia alguma coisa. Hoje em dia, se você não colocar no papel... Se você colocar no papel, você vai ter problema. Então, se você não colocar no papel, você vai ter muito mais problema, certo? Vamos lá, pessoal. Fernando Prieto aqui para a gente falar de gestão de projetos para arquitetura, engenharia e construção, aquele AEC. Você deve estar começando a se acostumar com isso daí se você não está acostumado. Antes de mais nada, o tema de hoje é contratos, tá? Então, nós vamos falar de contratos. Contratos assim, de cabo a rabo, tá? Provavelmente esse vídeo vai estar dividido em duas partes. Então a gente deve falar agora de uma primeira parte de contratos, depois a gente vai falar de uma segunda parte de contratos. Senão o vídeo ficaria muito longo, você ficaria cansado e aí, no final das contas você não ia aproveitar tudo que podia. Então eu decidi que eu vou dividir em duas partes, tá bom? E se você gostar, lá no final do vídeo, no final de cada vídeo, você vai lá embaixo, tem um inscrever-se lá, o botãozinho, se inscreve lá embaixo. Se você entrar no meu canal hoje, você vai ver que tem vários temas já. E esses temas vão continuar, tá? Porque eu trabalho com consultorias, eu trabalho em projetos, eu sou contratado para desenvolver projetos, então eu uso essa minha vivência para poder passar para vocês tudo o que acontece, quais são as dificuldades, quais são as técnicas que funcionam, quais são as práticas que funcionam, as que não funcionam. Então, na verdade, é um apanhado geral de muitos anos já, mas isso vai mudar sempre. A gente está sempre evoluindo, nosso processo é baseado na evolução contínua, então sempre a gente vai ter novidades, tá bom? Então, se você gostar, você vai lá no final e dá um like. Se você não gostar, você vai lá no final e dá um dislike. Só que eu gostaria o seguinte, se você der um dislike, e se você der um like, mas mais importante para mim é o dislike, eu queria saber por quê. Então assim, de repente você não concorda comigo em algum tema, olha, eu faço assim, eu faço assado, isso não funciona para mim. Ótimo, vamos discutir. De repente tem alguma coisa que funciona para você que não funciona para mim e que eu posso saber que funciona para outra pessoa. E a gente pode abordar esse tema, podemos fazer um outro vídeo para falar desse assunto. Então não deixe de colocar seu comentário lá no final, beleza? Então vamos lá, vamos começar esse tema aqui que, na minha opinião, é muito interessante. Por quê? Porque eu sou daqueles caras que gosta tudo assim, ó, tintim por tintim, sabe? Aquele preto no branco, falou tá falado. É que esse negócio de falou tá falado não funciona, né? Você fala um negócio aí amanhã, não foi bem assim que eu falei. Foi-se o tempo em que a palavra valia alguma coisa. Hoje em dia, se você não colocar no papel... Se você colocar no papel, você vai ter problema. Então, se você não colocar no papel, você vai ter muito mais problema, certo? Então, vamos iniciar esse tema de contratos. Eu estou aqui com as minhas anotações, porque é um tema bem complexo, tá? Existe todo um passo a passo. Como eu falei, eu vou dividir esse conteúdo em dois vídeos, porque, enfim, ia ficar muito longo, ia ser complicado, tá? Então, vamos lá, vamos começar esse negócio. Gestão de contratos. O que é um contrato? Tá? O contrato ele é igual à aquisição. Então, assim, quando a gente pensa num contrato, contrato é um documento, certo? Mas, assim, o que uma contratação ela gera? Ela gera uma aquisição, tá? Então, essa aquisição ela vai poder ser de várias maneiras, tá? Ela pode ser uma aquisição de pessoal técnico, então eu posso contratar uma mão de obra. Essa mão de obra vai desde desenhistas, arquitetos, engenheiros, projetistas, essas coisas, até a mão de obra da obra lá da execução, tá? Essa mão de obra de execução é aquela que é o mestre de obras, o servente, o pedreiro, o encanador, o eletricista, gesseiro, o pintor, ceramista, tudo que vai dentro de uma obra, tudo isso é mão de obra. Uma delas é, vamos dizer, intelectual, a outra não é intelectual, né? Tem cunho intelectual e outra não tem cunho intelectual, mas todas elas são necessárias, cada uma no seu lugar, e todas elas têm que ser contratadas, tá? Além disso, nós temos as aquisições do quê? De materiais, de ferramentas, de maquinário, de uma série de coisas que você vai precisar dentro de um processo. Aí nós estamos mais focados aqui na parte de execução mesmo, que você vai ter que adquirir. Então, se você tem que adquirir, você tem que contratar, certo? Então, vamos lá. Como é que contrata? O primeiro passo que uma empresa tem que fazer na hora de fazer uma contratação
é o quê? É a decisão. Então, o que quer dizer a decisão? A decisão é simples. Vamos contratar ou vamos fazer internamente? Tá? Então, antigamente, o que acontece? Tinha aquele negócio de... não vou falar isso agora, vou falar isso daqui a pouco, tá? Então, é a decisão. A decisão de fazer em casa ou a decisão de contratar de fora, tá? Por quê? Porque dependendo do tamanho da empresa, ela vai tomar uma decisão diferente. Então, assim, por quê? Porque eu posso ter o know-how para fazer aquilo, eu posso ter o pessoal, eu posso ter a infraestrutura toda para fazer. Eu posso decidir também não fazer. Por quê? Eu estou com uma série de trabalhos em andamento aqui, é um projeto a mais, eu não vou ter pessoal, meu pessoal está todo engajado já em outras atividades, então eu vou contratar de fora, isso é normal, tá? Então, essa decisão de fazer ou contratar é a primeira coisa que a empresa tem que fazer, tá? Nós, no caso nós, quando eu falo assim, na posição de gestor, você vai estar dentro desse circuito na forma de pergunta, né? Então, assim, é você que vai perguntar, escuta, o cliente, porque o cliente ele pode ser leigo e pode ser técnico, ou seja, você pode estar fazendo a gestão de um processo para uma construtora, o cliente é técnico. Você pode estar fazendo a gestão do processo para um banco. E o banco quer construir um prédio. Ou uma agência, não sei. Ele não é técnico. Ele pode até ter um departamento técnico lá que vai fazer a parte de auxílio e tal. Isso acontece muito. Mas o que eu digo é assim. Nem sempre o cliente vai ter o conhecimento técnico. Então a pergunta tem que ser feita. Quando o cliente é leigo, o que acontece? 100% vai ser contratado. Por quê? Porque se ele não é do ramo, ele não vai ter ninguém internamente para poder fazer. Agora, quando o cliente é técnico ou ele criou um departamento, o exemplo do banco é bom. Todos os bancos, por conta do volume de agências que são abertas e fechadas e reformadas, eles têm um departamento técnico lá dentro, que é formado por arquitetos, engenheiros. E por quê? Porque esse departamento técnico é que faz a interface dos interesses do banco para com as equipes técnicas que são contratadas de fora. E pode ser que parte do trabalho seja feito internamente, como por exemplo, os estudos são feitos aqui dentro. Então eu vou fazer aqui layout, eu vou definir padronização de cor, padronização de mobiliário, uma série de coisas são definidas lá dentro. E aí isso sai para fora do banco, para quê? Para ser contratado tudo o que precisa complementar aquela primeira parte, tá? Então assim, vocês estão vendo que o quê? Contratos está sempre variando muito em relação às condições. As condições do cliente, as condições da construção, se é só construção, se é só projeto. Então tudo isso vai variar muito em relação às condições, tá bom? Então vamos lá. Por definição, tá? Eu vou até ler aqui. Por definição, eu coloquei duas definições, tá? Uma definição é uma definição assim meio geral, tá? Não sou advogado, não pretendo ser. Não estou aqui para dizer para ninguém como é, como não é, se a minha definição é a mais certa ou a mais errada. Mas assim, só para eu gosto de começar lá de baixo. Vamos dar nome aos bois, vamos entender o que aquilo quer dizer, porque aí depois tudo daí para cima fica mais fácil, tá? Então vamos lá. Por definição, contrato é instrumento jurídico entre duas ou mais partes, tá? Normalmente a gente está entre duas, mas você pode ter contrato com 3, 4, 5, 10 partes, que firma um pacto entre elas, que se obrigam a cumprir o combinado sob determinadas condições, tá? Então acho que é uma definição bem simples, aliás, ela é bem simplista, tá? Você pode pegar definições jurídicas aí que, tem palavras que eu nem sei o que quer dizer. Então, eu acho que aqui o nosso ponto é fazer as coisas serem entendidas e não aprofundar demais. Mas eu quero trazer essa definição para dentro do nosso mundo de gestão de projetos, tá? Então, no nosso mundo eu simplifiquei mais ainda. Então, seria um instrumento utilizado para investir os recursos financeiros de um projeto, certo? E para quê? Para gerar aquisições. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o budget, certo? Que é aquele recurso, aquele montante de recurso financeiro, eu vou empregar isso no projeto através dos contratos, certo? Simples assim. Vamos lá. Por que eu vou fazer isso? Antigamente, isso é interessante. Antigamente, que é o que eu ia falar lá atrás, que eu falei que eu não ia falar. Antigamente, quanto maior a empresa fosse, melhor. Quanto maior fosse a folha de pagamento da empresa, melhor.
Então era um conceito antigo que existia, mas era assim, vou fazer o quê? Não é que é melhor, né? É que as pessoas viam aquilo como algo, nossa, aquela empresa, meu, você viu quantos funcionários tem? Então fica aquela loucura, né? Meu Deus, os caras são gigantes. Legal, né? Isso tudo tá mudando bastante. Vocês sabem. Não tô falando nenhuma novidade aqui para a maioria de vocês. Então assim, hoje qual que é o lance? Quanto mais barato e mais rápido for, melhor. Lógico, dentro da qualidade requerida. Não adianta eu querer um negócio, não, é aquele negócio, né? São as 3 coisinhas, né? Eu quero o BBB, bom, bonito e barato. Ou seja, como é que a gente pode, vamos criar uma sigla para o rápido? Porque as pessoas querem o quê? Querem um negócio rápido, bem feito e barato. Não tem milagre, né? Vamos lá, não tem milagre. Então qual que é o lance? É você equilibrar todos esses 3 fatores. Mas a questão aqui é a seguinte: hoje em dia, o que isso tem a ver com o contrato, além da questão da contratação do dinheiro, do tempo e do escopo, que nós vamos entrar logo mais. Isso tem a ver com o quê? Esse negócio de que a empresa é grande, faz tudo lá dentro e tal, acabou. Isso fez com que? Fez com que a necessidade de contratos fosse muito maior do que era antes. Então antes você tinha aqueles departamentos de RH enormes para cuidar daquele bando de funcionários, aquele povo que trabalhava lá dentro. E o que você fazia? Você não fazia contrato, você fazia... Você recebia os currículos lá e contratava as pessoas. Você não fazia contrato para cada serviço que você ia fazer, para cada projeto e para cada coisa que tivesse dentro do projeto. Então, isso fez essa mudança no mercado de que assim, olha, isso foi resultado de uma série de coisas que eu não vou entrar aqui, mas o que de fato aconteceu foi as empresas começaram a diminuir de tamanho e aí as pessoas, ou seja, o número de funcionários diminuiu. E por quê? Porque as pessoas começaram a contratar de fora. Então, eu ao invés de eu ter um funcionário aqui dentro que me custa X, independente do número de trabalhos que eu tenho, eu vou contratar lá de fora quando eu precisar dele. Então, é meio que pura e simplesmente isso. Pelo menos é a forma como eu enxergo. Tá? E é muito mais inteligente, né? Ao invés de eu ficar aqui com uma massa gigante para sustentar e correndo atrás de trabalho, porque assim, você tem lá aquele número que você sabe que, olha, se eu não fechar tantos por mês, eu não pago minhas contas. Daqui para frente eu ganho dinheiro, daqui para baixo eu perco dinheiro. E você fica correndo atrás daquilo, enquanto que o quê? Você não sabe. O mundo é muito mais dinâmico hoje em dia. Então, o que acontece? Ao invés de eu ter isso, eu vou ter uma equipe mais enxuta, multifuncional, e aí eu preciso de um projeto de engenharia de estruturas. Eu vou lá e contrato de fora, quando eu preciso. Mas você vai pagar mais caro contratando de fora do que com funcionário. Tudo bem, eu vou pagar mais caro. Mas o que acontece é o seguinte: pelo menos eu vou saber que eu estou investindo meu dinheiro naquilo no momento em que eu tenho dinheiro para investir. E eu coloco isso no meu preço, certo? Então, o ponto o mundo mudou de empresas grandes com muitos funcionários fazendo tudo dentro de casa para empresas menores em matéria de estrutura física, não quer dizer que o cara fatura menos, certo? E terceirizando tudo que o cara precisa, tá? Então, contratando de fora, tá bom? E aí, o que isso traz? Isso traz uma necessidade de gestão muito maior do que eu tinha antes. Então, vamos lá. Quais são as maiores necessidades ou os reflexos que esse tipo de modelo traz? Primeiro, eu preciso de mais gestão. Por que eu preciso de mais gestão? Porque assim, antes eu estava aqui, eu estou na minha mesa aqui. O departamento de engenharia está ali. O departamento de arquitetura está ali. Eu trabalhei em empresa assim. Trabalhei num andar, numa multinacional americana, que todos os departamentos estavam no mesmo andar. Então você imagina que você tem uma baia de engenharia estrutural, uma baia de fundações, uma baia de hidráulica, uma baia de elétrica, uma baia de arquitetura, uma baia de terraplenagem, uma baia para cada coisa. Então assim, tô fazendo aqui esse projeto, não sei o que, cara, tô com uma dúvida. Vou lá falar com o fulano. Pega o rabisco meu aqui, ó. Vou lá na mesa dele, o que você acha que eu tô pensando isso? A velocidade que isso gera pro meu trabalho é muito grande. E assim, o que é a gestão, né? A gestão é processo. Então, quando que eu preciso de processo? Eu preciso mais de processo conforme o meu projeto é mais complexo. Então, dependendo do nível de complexidade do meu projeto, eu vou ter mais processos ou menos processos, certo? Então, eu como gestor,
Se eu tivesse uma dúvida uma dúvida técnica em relação a alguma coisa, eu ia lá na mesa de cada um e resolvia. Só que aí quando você terceiriza tudo, tá cada um no endereço. Inclusive você pode terceirizar um cara em outra cidade, em outro estado, em outro país, certo? Então aí você vai ter que fazer conference call aqui, video call, você vai ter que fazer outro tipo de reunião, ou você vai fazer reuniões mais espaçadas, você vai ter que se organizar melhor. Então tudo isso demanda mais gestão. Isso é um lado positivo para nós gestores. Na verdade, a demanda pela gestão ela foi crescendo justamente por conta dessas condições. Tá? Que mais? Padronização. Padronização é um problema. Por quê? Porque antes eu tinha todo mundo dentro de uma empresa. A empresa tem as políticas dela, a empresa vai lá e faz treinamentos para todo mundo, a empresa tem os projetos que ela tinha aqui. Ainda é possível, na verdade hoje a gente faz assim, né? Se eu tenho um projeto referência, eu mando esse projeto para todo mundo e eu falo, ó, a cara deste projeto que nós estamos fazendo agora tem que ser igual a este daqui, que é o modelo. Mas enfim, quando você está dentro de uma empresa só, as pessoas já estão acostumadas com isso. Ora eu vou contratar o escritório X de engenharia, amanhã eu vou contratar o Y, depois de amanhã eu vou contratar o Z. Então assim, você tem muito mais problemas em relação à padronização com esses caras. Você vai ter que explicar tudo como você quer, gerar modelos, conferir muito mais. Então tudo isso faz diferença quando a gente pensa em terceirização, né? Em mais contratações, contratar de fora. Então basicamente é isso. Eu queria destacar só esses 3 itens, né, em relação a quando a gente está falando de fazer dentro de casa e contratar fora. Então, fazer dentro de casa, você tem as vantagens físicas de estar perto, padronização e tudo mais. E para você fazer fora, você tem tudo isso de desvantagem. E a contratação, a terceirização dos serviços, quanto mais você terceirizar, quanto mais você contratar de fora, mais gestão você vai precisar. Tá bom? E agora vamos entrar um pouquinho aqui no que é tudo isso na nossa área, tá? Que é a área de arquitetura, engenharia e construção, tá? Quando normalmente nós contratamos, tá? Então, aquela resposta idiota que todo mundo odeia, depende. Então, parece que 90% das coisas na vida você responde primeiro depende. Mas nesse caso é assim, por quê? Eu já falei, depende do cliente. Se o cliente é técnico, você vai contratar menos. Se o cliente é leigo, você vai contratar 100%. Tá? Então você está aqui no meio do processo, você é o gestor, você vai conversar com o seu cliente, falar assim, escuta, nós precisamos contratar isso, isso e isso. Você tem dentro de casa? Não, não tem. Então nós vamos ter que trazer de fora. Tá? Vamos falar do cliente leigo, que eu acho que é a maioria das vezes, tá? E pelo menos para mim é. E outra, é uma forma mais completa de demonstrar as coisas aqui, porque nós vamos falar num processo 100% contratado de fora, tá bom? Então vamos lá. Quando a gente estiver falando de contratação, a gente vai estar falando basicamente de 2 coisas, tá? Depois vocês vão ver que eu vou vindo aqui do macro para o micro. Então, contratação, nós estamos falando de 2 coisas, produto e serviço, certo? Então, em algum momento, ou em todos os momentos, você vai estar fazendo opção por essas 2 coisas. Ou eu estou contratando um produto, algo que eu pego, algo palpável, ou eu estou contratando um serviço, que ele pode ser palpável ou não. O que quer dizer isso? Quer dizer que o serviço pode ser só um serviço, que você foi lá, a pessoa foi lá, prestou o serviço e foi embora. Como, por exemplo, sei lá, vamos dar um exemplo esdrúxulo aqui. Você contratou um eletricista para trocar uma lâmpada. O cara vai lá, você comprou a lâmpada, ou seja, não está vindo dele. O cara vai lá, trocou a lâmpada e foi embora. Ou seja, foi um serviço. Não é algo muito palpável. Agora, existem serviços que são mais palpáveis. Por quê? Porque existem serviços que geram produtos. Então você tem de um lado aqui contratação de produtos e do outro lado você tem a contratação de serviços, e eles podem ser serviços brutos ou eles podem ser serviços que geram produtos, ou seja, que têm entregáveis ou que existem materiais envolvidos nos serviços, tá bom? Então vamos lá. Quais são os serviços? Serviços são... e aí vamos... A gente vai ter muito mais serviço dentro de um processo de AEC, né, de gestão de AEC. A gente vai ter muito mais serviço do que produto.
Então, vamos pegar do começo para o fim, né? Primeira etapa de desenvolvimento de desenhos técnicos. Então, vamos lá. A gente vai ter o quê? Contratação de equipe de desenho. Então, tem lá arquitetura, engenharias, aí tem todas as engenharias. Eu vou contratar o serviço de levantamento planimétrico. Então, assim, todos esses caras, eles estão prestando um serviço. Por quê? Porque eles estão usando a capacidade intelectual deles para desenvolver os desenhos técnicos. Só que daí sai um produto, que são os desenhos propriamente ditos. Então, tem as pranchas lá de desenhos, os detalhes, as vistas, os 3Ds, tudo isso vem. Isso normalmente é feito em etapas, mas cada etapa tem o seu entregável. E esse entregável é um produto. Você vai contratar a empresa de levantamento planimétrico, ele vai lá, vai levantar o terreno todo, vai fazer um desenho e vai te entregar. Então é um serviço com produto, tá? Agora, na obra, o que é serviço? Toda mão de obra é serviço. Tem outros... que mais você pode contratar? Você vai contratar serviço mão de obra. Você pode contratar empreiteiras, por exemplo. Hoje em dia se usa muito esse modelo, né? Você tem a construtora, mas a construtora basicamente faz gerenciamento, ou você tem a gerenciadora e aí você tem a construtora embaixo. Às vezes você tem a gerenciadora, a construtora e a empreiteira. Por quê? A gerenciadora gerencia, a construtora constrói. Então ela é responsável pela execução. Só que aí, por exemplo, a parte de fundações eu vou contratar uma empreiteira especializada em fundações para fazer. Então eu tenho uma empreiteira numa fase do projeto aqui embaixo. Todos esses são serviços, tá? Agora vamos lá, produtos. O que são produtos? Dentro da fase de desenho, basicamente, olha, você não vai ter produto nenhum. O máximo que eu consigo pensar aqui, nesse momento, na fase de desenho, seria um software. De repente o seu cliente exigiu que esse projeto, a parte de desenhos técnicos, fosse feita toda no Revit. Por quê? Porque o Revit ele faz a compatibilização entre as disciplinas, né, engenharias e arquitetura. O Revit gera lista de materiais, o Revit faz 3D. E aí, eu quero usar a plataforma Revit porque eu quero o resultado, né, os produtos que a plataforma Revit pode fornecer. Então, é o máximo que eu consigo pensar em produto na fase de desenho. Mas quando a gente pensar na fase de execução, aí a gente tem bastante produto. Eu diria que ali meio a meio, porque todos os serviços, todos é uma palavra muito forte, mas a maioria dos serviços ele vai estar atrelado a um produto, certo? Tirando assim o mestre de obras, tirando o gerenciamento, tirando esses serviços que são feitos mais de gerenciamento do processo, de administração do processo, o resto tudo vai ter produto com serviço, mas é separado. Eu vou ter um produto que eu vou comprar, um material, e vou jogar na mão de alguém que vai prestar um serviço e vai transformar aquele material. Então eu vou transformar bloco em parede, eu vou transformar cano em linhas de abastecimento de água ou linhas de esgoto. Eu vou transformar fio em rede elétrica. Então eu vou estar trabalhando com uma matéria-prima que vai transformar e vai gerar uma outra coisa, tá? Então basicamente é isso. Serviços e produtos são as coisas dentro do nosso ramo que nós vamos contratar de uma maneira ou de outra, tá? Agora, pessoal, é o seguinte. Não esquece, só vou dar um recado, fazer um parênteses aqui. Não esquece aqui embaixo, inscreve, ativa o sininho lá, o badalo, porque ali você vai receber, não é sempre que você vai receber, tá? Porque eu já descobri que o YouTube não é toda hora que manda. Mas você vai ter a chance de receber todas as vezes que eu postar um vídeo novo, todas as vezes que a gente for trabalhar de um tema diferente. Eu vou estar postando vídeos mais curtos também daqui pra frente. Então fica ligado, se inscreve que fica mais fácil da gente manter contato, tá bom? Agora vamos lá. Tipos de contrato. Então essa parte agora a gente começa a entrar um pouco mais. É o que eu falei, vamos do macro para o micro, vamos afunilando. Então, tipos de contrato. Então, dentro de produtos e serviços, nós temos basicamente 3 tipos de contratos, tá? 2 estão relacionados a serviço e 1 está relacionado a produto. Por quê? Produto é muito mais fácil. Por quê? Produto, basicamente, o que você faz?
a não ser que seja alguma coisa sob encomenda, do tipo assim, eu vou mandar fazer a estrutura metálica conforme o projeto de estruturas metálicas e aquilo é feito exclusivamente para mim. Isso já demandaria uma contratação um pouco mais complexa, vocês vão entender isso já. Mas, tirando essas exceções, nós vamos ter basicamente o quê? Para produto, eu vou ter OC. O que é OC? Ordem de compra. O que é ordem de compra? É aquele orçamentinho que você recebe, sabe? Aquele lá que tem assim, o nome da empresa lá, para quem, tal, aí tem aquela listinha, quantidade, descrição, preço unitário, e vem lá aquela listinha de materiais, tá? Tem lá unidade, se é por quantidade, se é por metro linear, metro cúbico, metro quadrado. Tem lá aquela listinha, no máximo você vai ter no final aquelas condições gerais, certo? Entrega assim, entrega assado, não me responsabilizo por isso, ou me responsabilizo por aquilo, forma de pagamento, biriri bororó, você vai ter tudo aquilo lá embaixo. Mas é uma ordem de compra, tá? É uma OC. Todo mundo está muito acostumado com o OS, né? Ordem de serviço, ordem de serviço, ordem de serviço. Isso é muito comum. É o próximo item, que seria OS, ordem de serviço. Para que? Quando que eu vou utilizar uma OS para contratação? Para serviços pontuais. Então, assim, eu tenho uma atividade que vai acontecer dentro do meu processo que ela é pontual. Eu vou lá, o cara vai lá, vai passar 2 dias lá, vai me fornecer o serviço e vai embora. Ou com produto, pode ser também. Eu posso encomendar um serviço, pode ser um serviço de manutenção, pode ser um serviço de... Enfim, tem uma série de coisas que a gente poderia falar aqui, mas assim, a maioria das vezes que a gente estiver falando de OS, nós estamos falando de serviço bruto, único e exclusivamente serviço e coisas pontuais. Então, qual que é o lance quando você pensa em contratos? Você tem que pensar o seguinte, e isso vale para tudo, na verdade, dentro da gestão, é assim, qual é a complexidade disso que eu estou fazendo? Quanto mais complexidade eu tiver, mais o meu contrato vai ter que ser complexo, certo? Completo. Ou seja, se eu tenho um prazo maior, se eu tenho um volume maior de coisas que vão sair dali, serviços ou produtos, se eu vou ficar envolvido com aquela pessoa há muito tempo, eu provavelmente preciso de um contrato mais elaborado. Por quê? Porque provavelmente as definições que a gente vai ter entre as partes, elas vão ter que ser mais pensadas. Já falei, o trabalho normalmente é mais longo. Os produtos, ou seja, os entregáveis daqueles serviços, eles vão ser num volume maior, num número maior. Então, se você pensar assim, isso é simples, você vai para a ordem de compra, a ordem de serviço. Se você pensar, isso é complicado, nós vamos para o terceiro e último tipo de contrato, que são os contratos propriamente ditos. Tá? O que são esses contratos propriamente ditos? Então, são serviços de média e longa duração, normalmente com entregáveis. Tá? Então, normalmente, dentro do escopo desses serviços contratados via contrato, eles possuem entregáveis. Tá? Normalmente, eu não estou falando que vai ser sempre assim, pode ser que não seja, mas na maioria das vezes vai ser. Tá? Então, quando que a gente vai usar o contrato? Quando a gente for contratar equipes técnicas de desenho, toda a arquitetura, engenharias, mesmo serviços pontuais como plano altimétrico, sondagem, movimentação de terra. Muitas vezes você vai ter um contrato mais simplificado, mas tem um contrato porque tem responsabilidade, tem uma série de coisas que provavelmente não vai dar para colocar isso numa OS, certo? Onde mais você vai ter contratos? Na hora que você for construir, a construtora, a empreiteira, a mão de obra, se ela for picada em várias empreiteiras. Provavelmente você vai ter, talvez assim, no concreto você tenha uma OC, porque é simples, vai te dar o FCK, ela vai te dar as especificações do concreto, quando chega e enfim, talvez você não precise de contrato. Mas acho que deu para entender. Todas as coisas que vão durar de médio a longo prazo e na maioria das vezes têm entregáveis e são complexas, elas vão precisar de um contrato, tá? Que seria o terceiro tipo. Agora vamos lá, vamos falar um pouquinho das obrigações. Se você pegar um contrato, se você entrar no Google agora lá, procura lá, contrato, vai aparecer 200 mil.
tem contrato para tudo, tá? Eu até vi aqui tava fazendo uma pesquisa aqui, entrei no Wikipedia, lá tem todos os tipos de contrato do ponto de vista jurídico. Então assim, aí tem uma infinidade. Vamos falar um pouquinho aqui do nosso mundo, tá? Então eu quero só destacar as obrigações básicas, que é para você que nunca viu um contrato na frente, tá? Se você já viu um contrato na frente, você provavelmente já sacou isso daqui, mas é rápido, certo? Então, ó, é o seguinte, a contratada é mais fácil aqui. Então ela tem que seguir e concordar, então ela tem que seguir as solicitações da contratante, certo? Ou seja, ela está lá para prestar um serviço para a contratante, então ela vai seguir essas necessidades dentro das condições que a contratante está colocando, tá? Ela vai fornecer lá o produto ou serviço dela, ou produto e serviço juntos, e ela vai cumprir os prazos, certo? Basicamente é isso que vai acontecer com a contratada. Ah, mas tem um monte de outras coisas. Tem um monte de outras coisas, mas eu já falei, eu não sou advogado. Eu não vou ficar aqui entrando, até porque vai ficar chato esse negócio, certo? Eu quero falar da parte técnica, a parte que nos interessa, tá? Para as outras coisas, inclusive, eu aconselho que você tenha um advogado do seu lado. Por quê? Porque você também não vai saber como é que não é. Tá certo, tá errado, isso tá dentro da lei, não tá dentro da lei, como é que eu vou saber, certo? Então, para as outras coisas, você pode até ir atrás de um advogado e tenha ele a tira-cola aqui para poder te auxiliar, porque provavelmente você não vai saber do que se trata, tá? Então vamos lá, contratante. Gente, gestor é contratante. Ah, mas eu fui contratado. Foi contratado, verdade. Você foi contratado pelo seu cliente. É uma vez só. Você vai lá, você vai ser a contratada a partir do momento que você estiver perante o seu cliente, mas em todo o resto do processo você é contratante, tá? Você vai estar representando o seu cliente nas contratações, tá? Então vamos lá. Quais são as obrigações principais do contratante? Primeiro, pagar. Tem que pagar, certo? E é você que libera. Não é o seu cliente que paga na hora que ele quer. É você que, dentro do processo aqui vocês vão ver, tem todo um passo a passo e tal para você chegar, equalizar todas as propostas, todos os contratos, para escolher os fornecedores e tudo mais. Mas quem libera os pagamentos é você. Por quê? Porque você sabe se o cara executou aquilo que ele falou que ia executar, se está dentro do prazo, tudo bonitinho. Aí você vai falar, ó, pode pagar cliente. Se você não falar pode pagar cliente, o cliente não vai pagar. Tá? Funciona desta maneira, pura e simplesmente assim. Você vai definir escopo, tá? E condições. Então, escopo e parâmetros. Então, você junto, quando você estiver participando das contratações, você sempre vai ter do seu lado a pessoa técnica. Porque você pode ser arquiteto, mas pode não ser. Você pode ser engenheiro, mas pode não ser. Eu já fiz um vídeo falando que gestor não precisa ser técnico. Ou seja, eu como arquiteto, sou arquiteto, eu poderia gerir um processo de TI. Não tem nada de TI. Nada. Só sei ligar o computador aqui e trabalhar. Agora, como é que funciona a TI? Não sei. Mas se eu tiver um cara técnico de TI do meu lado, eu vou tocar o processo. Por quê? Porque é processo, não é técnica. Certo? Técnica deixa para os técnicos. Deixa para o time de arquitetura, deixa para o time de engenharia, deixa para eles. Então vamos lá. Junto com eles, então, você vai definir escopo e parâmetros, certo? E você vai selecionar as propostas depois lá na frente, tá? E como é que você vai selecionar essa proposta? A proposta de maior valor. Como assim? Eu vou selecionar a proposta mais cara? Não. Valor é diferente de preço. Preço é uma coisa, preço é quanto custa. Valor é quanto aquilo vale, quanto aquilo gera de valor para o seu processo. Então, assim, põe uma coisa na cabeça, até para a comunicação ficar mais fácil. E se você, de alguma maneira, se você está dentro do seu negócio, você tem o seu escritório, a sua empresa, você também faz a parte comercial, vira essa chavinha na cabeça. Preço é uma coisa, valor é outra coisa. Valor é o quanto o seu serviço ou produto vai gerar de valor para aquela pessoa, tá? Então você vai buscar selecionar os contratos, que é o contrato de maior valor. O que é o contrato de maior valor? É aquele contrato que equaliza aqueles 3 pontos que eu falei lá atrás. Ele vai equalizar escopo, vai equalizar prazo e vai equalizar preço, certo? Então eu posso estar pagando mais caro, mas num serviço melhor. Eu posso estar pagando mais caro, mas num prazo melhor, que me atende melhor. Eu posso estar pagando mais barato, mas num prazo maior. Não tem milagre. Você não vai ter uma prestação de serviço que seja no prazo mais curto, a mais bem feita e a mais barata.
Não existe isso daí, certo? Então, preste atenção na questão valor e preço, tá? Então você vai selecionar. Então são esses três. Pagar, o contratante vai pagar, vai definir escopo e parâmetros e vai selecionar depois cada fornecedor, certo? E aí, dentro do contrato tem uma série de outras linhas lá. Pega lá que você vai ver, a maioria delas está relacionada a questões que são cláusulas jurídicas. Depois, a maior parte do contrato é o objeto. O objeto é o escopo, é o que vai ser feito, certo? Então, mais para frente eu vou falar, aliás, é agora mesmo. O que deve constar, né? É o que eu estava falando agora. A parte maior é a parte de escopo. Por quê? Porque é onde eu realmente preciso dar atenção. Eu tenho que saber o que eu estou contratando, como que tem que ser, de que forma, em que padrão tem que ser entregue. Todas essas vírgulas aí, elas têm que estar muito bem definidas. E isso é o escopo, que é a parte mais complexa, é a parte técnica, é a parte mais importante. O resto vai estar igual em todos os contratos, ou vai estar muito parecido em todos os contratos. Tá? Igual nunca vai estar, mas muito parecido vai estar em todos os contratos. Então vamos lá. Eu listei aqui para vocês rapidamente, são 3, 6, 7, 8. Então são 8 coisas que um contrato tem que ter, tá? Então assim, vai estar lá, cabeçalho, partes, a parte contratada, a parte contratante. Se tem 2 contratadas, 2 contratantes, são 4. Enfim, quais são as partes e quantas elas são. Aí você tem o escopo, que é tudo isso, que você tem que definir todos os parâmetros, as condições e o que tem que ser entregue. Como tem que ser entregue. Aí nós temos o prazo, certo? Que é separado do escopo. Por quê? Porque cada fornecedor vai trabalhar de um jeito, dependendo do escopo dele, que é o objeto, o prazo dele vai ser diferente. A entrega de prazo dele pode ser faseada. Eu posso ter uma entrega só lá no final. É um serviço X. Você vai desempenhar esse serviço fora daqui, você vai me entregar lá no final. Pum, entreguei. Ah, não, seu serviço é dividido em etapas. Por exemplo, se você pegar todos os desenhos técnicos, eles são faseados. Por quê? Porque cada fase tem uma aprovação. Cada fase tem um nível de detalhe, cada fase tem um nível de decisão. E quanto mais você se aprofunda, mais você amplia seu desenho, mais decisões você tem que tomar. Então não tem como você fazer isso daí de uma vez, certo? Então é faseado. Então, dependendo das condições do seu fornecedor e do escopo do objeto que ele vai entregar, ele vai ter um prazo diferente. E aí, automaticamente, este prazo está atrelado à forma de pagamento, certo? Então, você vai ter prazo, preço. Meu total é X para fazer tudo isso que está escrito aqui em cima. E aí, lá embaixo já vem forma de pagamento. Como é que eu vou pagar? Vai ter sinal? Não vai ter sinal? Eu vou deixar um residual lá para frente? Eu vou pegar esse e-mail aqui. Então, normalmente, como é que eu faço? Sinal. Tem que ter sinal. Mas eu não trabalhei. Não importa se você não trabalhou, você tem que amarrar um negócio. Tem um monte de cliente picareta. Aí o cara vai lá, não, porque fulano me ligou aqui, não sei o que, é amigo de um amigo meu, eu te contratei, mas não quero mais. Mas você assinou o contrato. Mas não quero mais. Certo? Então assim, toma cuidado. Pega o sinal, porque a partir do momento que saiu do bolso do cara, o cara não volta atrás mais. A não ser que aconteça uma catástrofe. Quebrei. Fui roubaram o meu cofre inteiro lá em casa, abriram meu cofre, era meu dinheiro que eu ia gastar nisso. Aí é uma outra história. Inclusive você tem que prever isso daí, que é a parte de rescisão, que eu até vou falar um pouquinho na frente aqui. Então, voltando, condições de entrega, certas etapas, vem lá prazo, preço, forma de pagamento, certo? Definir a forma de pagamento normalmente atrelada as condições de entrega, ou seja, como é que eu gosto de trabalhar? Sinal, aí você vem lá, a entrega 1, entrega 2, entrega 3, entrega 4, você vê qual que é a porcentagem do trabalho aqui. Isso daqui dá 10% de trabalho, isso daqui dá 20% de trabalho, isso daqui dá 40% de trabalho. Aí você pega tudo isso e divide, e lá no final você deixa um residual. Por quê? Porque no final sempre tem alguma coisinha para resolver. E se você já pagou, você vai ter problema, tá? Às vezes com a parte de desenhos técnicos você não vai ter problema, mas olha, serviço, a parte de execução, você pagar antes, o cara some. É impressionante. No Brasil é assim. O cara tem que ser muito, muito competente, muito dedicado, muito, muito profissional para não sumir. Porque aí o cara pega o dinheiro, ele gasta, aí ele se enrola com outra coisa, porque aí ele, não, agora tem que ser contratado por outro fulano ali, porque agora meu capital
de giro aqui tá ruim e tal, ele se ocupa com outra coisa, não vai te dar a mesma atenção. Nunca pague serviço até o final antes de receber tudo, certo? Então deixa lá. Para projeto eu fazia 10% de sinal, 5% de residual e pegava os 85% e dividia no meio nas etapas. Para obra, como eu fazia obra com material, eu pegava 25% de sinal para poder mobilizar, para poder comprar 90% do material que eu comprava em volume para poder pagar menos, 5% lá na frente e pegava os 70% que sobrava e picava no meio, tá? Então essas entregas elas também podem ser, essas etapas intermediárias, né? Elas podem ser de mais dois jeitos. Então eu falei de entregou, recebeu, entregou, recebeu, entregou, recebeu, certo? Aí eu posso fazer por medição. Então por medição como é que funciona? Eu vou medir quanto que eu evoluí e vou receber proporcionalmente. É diferente de fasear. Porque fasear você vai pré-definir. Vamos falar de desenho técnico. Até porque faseado funciona mais com o desenho técnico, tá? Então assim, desenho técnico. Etapa 1, estudo preliminar. 5% do trabalho. Vou receber 5%. Anteprojeto. 15%. Recebi 15%. Básico. Ou melhor, básico depois anteprojeto. Enfim, você vai definir, aí vai lá, executivo. A executiva é 40%, detalhamento mais 10%, e sobra 5% lá na frente. Então você tem que picar, mas isso está pré-determinado. Eu entreguei, o cliente sabe quanto ele tem que pagar a partir do momento que você entregar. E você tem um cronograma lá que você vai seguir. Agora, essa é a segunda, certo? A terceira qual que é? São fases pré-determinadas. Então 30, 60, 90, 120. Tá? Dependendo do serviço, isso vai funcionar. Dependendo do serviço, não vai. Normalmente, quando a gente está falando de pagamentos pré-determinados, ou você atrela ao desenvolvimento do trabalho, ou seja, se eu parar, eu paro de receber, ou normalmente você vai terminar o serviço e ainda vai faltar lá 2, 3 parcelas para você receber. Então, normalmente, parcelamento pré-determinado, assim, de 30, 60, 90, 120, normalmente ele está favorecendo a contratante e não a contratada, e ele já é feito de uma maneira pelas partes de que assim, olha, eu vou te entregar, mas você vai ter aí pelo menos uma parcela para frente ainda, porque aí também se der algum quiprocó qualquer aqui, eu tenho 30 dias para resolver e olha, se eu não te entregar, você não me paga. Então tem essas condições que você consegue colocar no contrato também, tá? E aí o que nós temos que são duas coisas, são 3 coisas que são importantes, tá? Exclusões. Esse tema é importante, hein? Mas como assim exclusões? Tudo que você não vai fornecer. Mas espera aí, para que eu vou colocar exclusão? Eu tenho um escopo lá definido, lá está escrito o que eu tenho que fornecer. Amigo. Mas o cliente não pensa assim. O cliente, a cabeça das pessoas é diferente. Cada um pensa de um jeito, cada um trabalha de um jeito. De repente o meu formato de trabalho está dizendo para mim o seguinte, olha, para todos os desenhos que eu vou fazer, eu tenho a plotagem. Ou seja, vamos piorar a situação. Para a minha etapa de desenvolvimento de arquitetura, desenhos técnicos de arquitetura para aprovações legais, as taxas e emolumentos estão inclusas. Mas não está escrito que está incluso, mas também não está escrito que está excluso. É excluso? Tem esse termo? Acho que tem. Se eu estiver errado, eu corrijo depois. Então, parece idiota, mas é verdade. Se você não colocar o que você não faz, o que você não vai entregar, as pessoas podem achar que isso faz parte do seu pacote. Não, mas eu imaginei que estava aqui. E aí fica aquele disse que não disse. Então assim, mas eu pensei que estava, mas eu pensei que não estava, eu sabia que não estava, mas e agora? Porque assim, eu quando te contratei, paguei o que eu paguei, porque eu achei que eu não ia ter que contratar o fulano. E isso vira um fuá. Você vai desgastar o cliente, você vai desgastar a relação com ele. E aí o cara começa a ficar no seu pé para tudo que você faz. É um inferno. Então assim, eu sugiro fortemente, contundentemente, que você faça exclusões. Então assim, dentro do meu pacote de desenhos de arquitetura não tem plotagens, não tem taxas e emolumentos. Que mais que não pode ter? Isso vale para todos os desenhos. Dentro do meu serviço de mão de obra, sou uma empreiteira, sou uma construtora,
tenho aqui o meu processo de gestão, ó, eu forneço a mão de obra, mas não forneço os materiais. Ou eu forneço os materiais básicos, mas não forneço os materiais de acabamento. Então, tudo isso tem que estar no contrato. Se não tiver no contrato, você vai abrir margem para discussão e você pode ter problema com o cliente. Por quê? Porque vai vir aquela frasezinha linda que a gente adora no final. O cliente sempre tem razão. E aí, ó, o que você vai fazer? Certo? Então, tome muito cuidado com as exclusões. Muita gente negligencia exclusões, não coloca e assim, vai ter problema, tá? Depois disso nós temos a rescisão, que eu cheguei a falar. Então, é importante que você coloque uma cláusula de rescisão. Por quê? Porque vai saber o que vai acontecer no meio do caminho. Aí pensa assim, mas espera aí, como é que eu vou colocar uma cláusula de rescisão? Eu não vou sair do processo porque eu não vou perder o cliente, eu preciso dele, preciso do dinheiro. Olha, eu já tive processo que eu pagava para sair. Porque às vezes o cara tá te dando prejuízo. Às vezes você precisa do dinheiro, mas a forma como as coisas estão acontecendo tá fazendo você mais gastar do que ganhar. Ou tá fazendo você pagar para trabalhar. Então assim, você tem que ter uma saída, você tem que ter um escape ali. E o cliente também, ele tem o direito também de desistir. Uma coisa é assim, olha, eu quebrei, enfim, eu não tenho mais condições financeiras de continuar o processo. Aí é uma situação que eu acho que assim, tem que ser tratada com particularidade. Agora, você não vai colocar uma cláusula assim, se o cliente quebrar, acontece isso. Pelo menos eu nunca vi isso, nunca fiz. Mas você tem que colocar lá, se o cliente decidir sair fora, como é que funciona? Ele tem que apresentar um motivo? Não tem? Quando ele apresenta um motivo, esse motivo impeditivo, por exemplo, acabou o dinheiro, ou não, é só vontade dele. E se eu quiser sair, como é que eu faço para sair? Se eu saio, o que eu fico devendo? Se ele sai, o que ele fica me devendo? Quais são as obrigações que ele tem se ele resolver sair? Quais são as minhas obrigações que eu tenho se eu resolver sair? Por quê? Porque você não pode deixar nenhum dos lados desguarnecido. O que quer dizer isso? Você não pode simplesmente virar as costas e agora, o cara tem que mudar, a casa dele tem que terminar de ser construída. Enfim, eu não sei o que tem em jogo aqui, mas até ele achar outro cara, até ele perder o prazo, ele está morando de aluguel, enfim, você pode ter uma série de problemas. Ou você está construindo um prédio, você tem uma série de pessoas que compraram os apartamentos, ou as salas comerciais, tem um prazo que está num contrato que diz que tem que ser entregue em tanto tempo, esse prazo vai se estender. Então assim, você não pode simplesmente virar as costas e o cliente também não pode simplesmente virar as costas, tá? Então crie cláusulas de rescisão. Porque aí, pelo menos assim, rescindiu, tá bom, eu sei que eu tenho 30 dias aqui, eu sei que eu vou receber isso, ou olha, agora eu tenho que pagar isso porque eu estou saindo fora. Você pode pensar, eu já fiz isso, e não foi nada de maldade. Olha, eu vou sair fora, mas espera aí, quais são as minhas obrigações aqui na cláusula de rescisão? Eu tenho que fazer isso, tenho que fazer... Então, espera aí, então eu vou cumprir isso daqui, aí eu vou lá para o meu cliente e falo assim, olha, baseado na cláusula rescisória, eu tenho o direito de sair, e a minha obrigação saindo é essa. Tá aqui, estou cumprindo a minha parte, o que eu fiz eu recebi, enfim. Aí você tem a questão de passar para uma outra pessoa. Eu tinha algumas cláusulas. Normalmente as cláusulas elas vão favorecer a contratante. Por quê? Porque se não favorecer ela, favorecer você, contratada, quando você é contratada, ela não vai te contratar. É assim que funciona, certo? Então assim, tem que ser equilibrado, tem que ser justo para todo mundo tem que estar de acordo. Mas nunca vai desfavorecer uma contratante, certo? Então você, como gestor, na posição de gestor, como contratante, nunca vai te desfavorecer, tá bom? E por fim, tem lá aquelas famosas condições gerais. Então as condições gerais vão flutuar entre várias coisas. Aí vai depender do seu negócio, vai depender do seu projeto, se é um serviço com produto, se é um serviço sem produto. Tudo isso vai estar dentro das condições gerais. Por exemplo, olha, se tiver um furacão, eu tenho tanto tempo para resolver. Se entrarem na minha obra e roubarem minhas ferramentas, eu tenho tanto tempo para resolver. Se chover mais do que 3 dias seguidos, eu tenho o direito de prolongar o meu cronograma uma semana. Ou a cada dia de chuva, eu tenho direito a mais um dia no cronograma, porque os meus trabalhos são externos. Enfim, você tem que pensar, pense e fala assim, o que é justo, o que é certo? Quando acontecer isso, acontece aquilo. Quando acontece aquilo, acontece isso. Então, de uma forma que o quê? Que você não prejudique seu cliente, que ele possa entender
e que seja razoável, certo? E é isso, gente. Então, ficamos por aqui neste vídeo sobre contratos. Eu espero que você tenha gostado. Deixe os seus comentários aqui embaixo. Deixe o seu like se você gostou. Deixe o seu dislike se você não gostou. E se você não gostou ou gostou, mas principalmente se não gostou, eu quero seu comentário. Quero saber por que você não gostou. De repente, daí a gente consegue enriquecer um pouco mais. Não sou o dono da verdade, mas estou aqui para compartilhar com vocês o meu trabalho, meu conhecimento, e eu quero interagir. Então, quanto mais vocês comentarem, eu vou responder todas as perguntas, prometo, tá bom? Então a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau.